Nessa videoaula, corrigiremos a atividade que abordou os conceitos de menor complementar e cofator. A primeira questão: sendo a matriz A uma matriz de ordem 3, o determinante dela, como a gente pode perceber, obtenha no item A D11. Ou seja, nós já sabemos que essa notação com esse D maiúsculo, com linha e coluna em índice, representa menor complementar. Então, nós queremos o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz A. Como a gente viu, para calcular o menor complementar, é só você ir lá na matriz A, retirar a linha e a coluna onde está aquele elemento. Ou seja, retirar a linha 1, coluna 1. E calcule o determinante da matriz que sobrou. Então, sobrou um determinante de uma matriz de ordem 2. Eu vou pegar, então, 0 vezes 3 menos 4 vezes menos 2. Desse modo, então, 0 vezes 3 dá 0, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 0 mais 8 dá 8, de maneira que D11 é 8, ou seja, o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz A, vale 8. No item B, eu quero D12. D12, eu quero então agora o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 2. Então, já retirei a linha 1 e a coluna 2 e vamos então calcular o menor complementar pelo determinante dos elementos que sobraram. Então, agora você vai pegar aqui menos 1 vezes 3, menos 4 vezes 0. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 4 vezes 0, que é 0, ou seja, D12 é menos 3 menos 0, que é menos 3. No item C, eu quero D13. Então, nós queremos o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 3. Retirei a linha 1 e a coluna 3. Vamos, então, calcular o determinante da matriz de ordem 2 que restou. Aí você pega menos 1 vezes menos 2, menos 0 vezes 0. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, 0 vezes 0 dá 0, ou seja, D13 é igual a 2 menos 0, que é 2. Continuemos então, no item C, eu quero o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 1, já que é o D21. Então, você vai lá na matriz A, retira a linha 2 e a coluna 1, e o D21 é o determinante dos elementos que sobraram, menos 3 e 5, menos 2 e 3. Vamos então resolver. Eu pego aqui menos 3 vezes 3, menos 5 vezes menos 2. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos e menos dá mais, 5 vezes 2 dá 10. Menos 9 mais 10 dá 1. Então, D21 é igual a 1. Continuemos então, agora no item E, o D22. Novamente eu pego a nossa matriz. Pegando essa matriz, nós vamos retirar agora a linha 2, coluna 2, já que é o D22. O D22 é o determinante do que sobra. Então, o determinante que pega 2 e 5, 0 e 3. Resolvendo esse determinante, eu vou fazer 2 vezes 3, menos 5 vezes 0. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 0 dá 0, 6 menos 0 dá 6. Então, D22 é igual a 6. O item F, eu quero o D23. Então, de maneira idêntica ao que fizemos anteriormente, eu vou retirar a linha 2 e a coluna 3. Então, o D23 é o determinante que pega 2 menos 3, 0 e menos 2. Eu vou pegar aqui produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 2, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 3 vezes 0 dá 0. Bem, menos 4 menos 0 dá menos 4. Então, o D23 é menos 4. O item G, D31. Já sabemos a dica qual é. Vamos então pegar a matriz A, retirar a linha 3 e a coluna 1. E calcular o determinante que sobrou. Então, o D31 é o determinante que aborda menos 3 e 5,
0 e 4. Calculando o determinante, menos 3 vezes 4, menos 5 vezes 0. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, menos 5 vezes 0 dá 0. Então o D31 é menos 12 menos 0, que é menos 12. Continuemos agora para o item H. Eu quero o D32. Então vamos tomar a matriz A, vamos retirar a linha 3 e vamos retirar a coluna 2. Assim o D32 é o determinante de 2, 5, menos 1 e 4. Então você pega 2 vezes 4 menos 5 vezes menos 1. 2 vezes 4 dá 8, menos e menos dá mais, 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, o D32 é 8 mais 5, que é 13. Por último, o item I. Eu quero o D33. Então, eu vou pegar a matriz A, retirar a linha 3 e a coluna 3. Desse modo, então, o D33 ele é o determinante 2 menos 3, menos 1 e 0. Então, você pega 2 vezes 0, menos 3 vezes menos 1. 2 vezes 0 dá 0, menos e menos dá mais, mais com menos dá menos, 3 vezes 1 é 3. 0 menos 3 é menos 3. De maneira que o D33 é menos 3. Bem, acabamos a primeira questão. A segunda questão. Dada a matriz M, calcular os cofatores. Então agora nós queremos cofatores. Cofator. Vamos lembrar que cofator, você pega uma potência de base menos 1. Essa potência de base menos 1 ela é elevada a I mais J. E aí, claro, fica menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor complementar. Então, para você fazer cofator, nós temos que, antes disso, na verdade, a gente já tem que saber como é que se resolve menor complementar. Vamos lá, então. O item A, eu quero o M12. Ou seja, eu quero o cofator relativo ao elemento da linha 1, coluna 2, da matriz M. Lembrando que cofator recebe a mesma letra que dá nome à matriz. Vamos lá, então. Sendo a matriz M essa matriz que nós temos aí, o M12 ele será menos 1 elevado a I mais J, então menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado pelo menor complementar D12. Eu vou então na matriz M, retiro a linha 1 e a coluna 2. Então o M12 ele vai ficar menos 1 elevado a 3, multiplicado pelo determinante dos elementos que sobraram, que é o determinante de 5 e 4, 7 e 6. Vamos resolver. Menos 1 elevado a 3 é menos 1, multiplicado por 5 vezes 6 dá 30, menos 4 vezes 7 dá 28. Bem, 30 menos 28 dá 2. Então, o M12 é menos 1 vezes 2, que é menos 2. Está aí, então, o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 2, da matriz M. O item B, eu quero o M32. Então, eu quero o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 3, coluna 2, da matriz M. Bem, está aí a matriz M. Então, o M32 ele é menos 1 elevado a 3 mais 2, multiplicado pelo menor complementar D32. Como 3 mais 2 é 5, isso vai ficar menos 1 elevado a 5. E como o menor complementar eu retiro a linha e a coluna, eu retiro a linha 3 e a coluna 2. Então, vai ficar o M32 menos 1 elevado a 5, multiplicado pelo determinante que sobrou, que é o determinante de 3, 2, 5 e 4. Bem, menos 1 elevado a 5 é menos 1. Resolvendo o determinante, 3 vezes 4 é 12, menos 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10 dá 2. Então, o menor complementar não. Então, o cofator é menos 1 vezes 2, que é menos 2. Portanto, M32, ou seja, o cofator relativo ao elemento da linha 3, coluna 2, da matriz M, ele vale menos 2. O item C, eu quero o M23, que é o cofator relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 3. Vamos lá então, está aqui a matriz M. Eu sei que o M23 é menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado pelo D23, que é o menor complementar da linha 2, coluna 3.
Vamos lá então. Vai ficar aqui, você retira a linha 2 e a coluna 3. Então vai ficar menos 1 elevado a 5, multiplicado pelo determinante que sobrou, que é o determinante de 3 menos 1, 7 menos 2. Menos 1 elevado a 5 é menos 1. Aqui você pega 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Agora, entre colchete, eu vou trabalhar os sinais. Logo, o M23, você repete o menos 1, está fora do parêntese. Repete o menos 6. Menos e menos dá mais 7. Menos 6 mais 7 vai dar, então, 1. Então, o M23 é menos 1 vezes 1, que é menos 1. Desse modo, então, o cofator relativo ao elemento está na linha 2, coluna 3, da matriz M, ele vale menos 1. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava os conceitos de menor complementar e cofator.